Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nossa análise de benchmark Ficube, me chamo Alan. Hoje, dia 16 de maio, uma sexta-feira. Vou colocar minha tela para a gente começar com a análise do Ibovespa. Vamos lá, pessoal, o Ibov, né? Então, vendo um movimento de correção, ele está acima ali da região de máxima histórica, né? Que foi rompida recentemente, 137.500. Tenho chamado a atenção que as correções ainda sugerem novas oportunidades de compra, tá? Então, aqui na região do 137.500, né? Até a região de 135.500 ainda vejo com oportunidade para compra, tá ok? Então, sigo com viés mais positivo, apesar do movimento de correção no dia de hoje, né? Então, vamos acompanhando, tá? Hoje eu acho que não tem muita coisa para ser feito no momento, né? O mercado vem um pouco mais pesado aí no início do dia. Vamos seguir acompanhando aí como ele se comporta, né? Principalmente aí na próxima semana, tá? Gráfico do dólar, WDO FUT. Bem, o dólar, ele segue lateral, respeitando a região de 650 e com resistência lá no 5.800. É um dólar que, apesar de estar lateral, eu entendo que ainda é para baixo, tá? Eu ainda sigo com viés mais negativo ali para o dólar. Só mudo de ideia com relação ao dólar se por um acaso ele passa a trabalhar para cima dos 5,80, né? Ou seja, ele tem um chão ali para romper para cima daquela região, formar um pivôzinho e reverter a movimentação de queda do diário, tá? Isso estou falando mais com uma leitura ali, né, com viés no gráfico diário. Se eu pegar aqui um tempo gráfico menor, né, e aí eu já começo a entrar no intraday, uns 60 minutos, por exemplo. Bem, vamos lá, o dólar 60 minutos, então ele respeitou a região de 645, ele rompeu para cima dos 670, tá vindo para testar outra região de resistência no 730. Então, o que eu começo a ver para o dólar aqui, né? Deixa eu só dar uma limpada aqui nesses desenhos. Queria limpar esta faixinha verde. Pronto. Então vamos lá. Esta região segue sendo um ponto de resistência para o dólar. O dólar está exatamente nesta região, que é um ponto de dificuldade para quem está comprado no dólar. Então, cuidado. Começa a ver possibilidades de compra no dólar se ele voltar para esta faixa de preço, tá? Então, se o dólar corrigir aqui na região de 670, ou até mesmo aqui na região de 690, como um primeiro ponto, para quem está procurando comprar no dólar, pode ser uma oportunidade, tá? Acreditando que ele venha para testar de novo esta região, e como ele está consolidado lá no gráfico diário, né? Ele pode até ir lá buscar a região dos 800 mais uma vez, tá? Se por um acaso o dólar perder a região dos 695, o próximo ponto de parada no dólar, região ali dos 670 também é um ponto que eu acho, que eu vejo ali, né, que pode dar uma oportunidade na compra. Comprar agora eu acho arriscado. Vender é assim um ponto mais interessante até para venda, tá? Porque o stop está mais curto ali na máxima. Só que assim, ele vem numa pernada de alta, tá? Então só toma cuidado, porque assim, no curto prazo o dólar ainda segue subindo, né? Pode ser que você venda aqui, ele corrija um pouquinho, depois já venha para romper ali, fazer um novo topo, e aí você vai acabar sendo estopado se não conseguir sair antes, tá? Então, fica atento aí, mas de qualquer forma, região de resistência para o dólar, se rompido, né, se ele passar direto aí para cima desses 730, aí no pullback dá para pensar na compra, acreditando aí no dólar, tentando buscar os 5,80 novamente, tá ok? Deixa eu só dar uma olhada nos 15 minutos também. É isso, 15 minutos para cima. Ele vem nessa movimentação de topo fundo ascendente, chegou em uma região de resistência, mas marca aí uma região de suporte, uma região de fundo ali no 695, tá? Então, se ele voltar para testar, é um ponto que ele pode acabar segurando e mandando para cima novamente. Dá uma olhada no gráfico do mini índice, o IFUT. Bem, vamos lá, o IFUT demonstrando uma certa dificuldade no dia de hoje, tá? Ontem ele foi para cima, né? Lembrando que esse índice, se ele corrige até a faixa de preço aqui no 138.500, eu entendo que não desconfigura o gráfico diário, tá? Ele segue aí no gráfico bonito, numa movimentação de alta ali para swing trade, tá? Então, correção ali pode acontecer sim. Gráfico de 60 minutos do índice. Bem, gráfico de 60 minutos do índice. O gráfico de 60 minutos do índice, deixa eu só apagar esses desenhos aqui que nós fizemos ontem, né? Deixa eu só voltar aqui no diário de novo. Vamos marcar aquela região ali de suporte do diário, né? Que é por aqui, ok. E aí eu volto nos 60 minutos. Repare que os 60 minutos ele começa a sugerir para a gente um possível topinho duplo, tá?
ele tem uma faixa aqui que precisa ser respeitada e, a princípio, ele já está perdendo. Do jeito que o índice está se comportando aqui nos 60 minutos, tem que ver se não é só uma violinada no fundo anterior. Vamos lá. Do jeito que ele está agora, se por um acaso aí nos próximos candles, né, de 60, enfim, 15, ele volta para cima dessa região aqui dos 130, para cima dos 139.800, para cima aí dos 139.500, 600, eu entendo que até vale uma tentativa pelo risco, porque o stop fica bem barato abaixo do pivôzinho ali, e aí a gente começa a ter alvos nesta região aqui dos 140.200, até mesmo podendo voltar para testar de novo lá o 141, ou seja, fazer mais um teste na região de topo. Só que se ele não reage positivamente aqui, segue na movimentação de queda, eu acho que a venda agora está um pouco mais esticado, mas se ele realmente permanece para baixo dessa região, essa região ela passa a ser um ponto de resistência, tá? Então eu marco ela em vermelho aqui. Qualquer movimento de repique abaixo deste ponto, eu tentaria a venda com alvos aqui na região dos 138.300, tá? Começa a se desenhar a possibilidade aí de um topinho duplo, ele está aí no limite, né? Vamos ver se ele vai realmente dar continuidade, e aí para baixo o próximo alvo 138.200, tá? Então vamos seguir acompanhando, ponto importantíssimo aí para o índice, vamos ver se ele realmente vai permanecer para baixo dessa região, permanecendo alvos lá na faixa dos 138, 350, 138, 300, para testar ali como suporte. Gráfico de 15 minutos, ele está pousado em cima de um suporte pela mínima 305, só que conforme eu disse, ele já começa a perder o fundinho anterior. Vamos ver se ele não retorna para cima, né, dessa região dos 139 a 660, conforme a gente havia comentado no gráfico de 60 minutos. Se ele faz uma movimentação parecida com essa, até vejo uma possibilidade de compra com stop baratinho aí abaixo do fundo, só que se ele falhar, pode até fazer um movimento aí para cima, mas se ele falha e vem perdendo depois a região de fundo, aí eu tomaria cuidado com esta compra, porque ele abre alvo até a região dos 138.300, 138.400 para testar aquela região de suporte que nós marcamos ali no tempo gráfico maior, tá? Então, ponto de decisão aí para o índice, ponto importante, vamos ver o que ele faz aí nos próximos minutos, tá ok, pessoal? Bitcoin, vamos dar uma olhada no gráfico do Bitcoin, BTC-USD. Vamos lá, o Bitcoin estacionou aqui, né? Ele está parado aqui na região dos 103.000, 103.400, não decide para onde vai. Lembrando que caso o Bitcoin resolva, né, um movimento de correção até a faixa de 99.000, ainda sigo com viés mais comprador, acreditando em algo parecido com isso. Também entendo que ele já pode segurar por aqui e já buscar ali a próxima região de alvo, que seria ali entre os 109 e 108 mil. De qualquer forma, viés segue sendo de alta para o mercado de criptoativos, tá? Mesmo que corrija, né? E aí só tem que ter um pouco de cuidado com o tamanho de posição e alavancagem, porque se ele corrigir, dependendo da altcoin que você esteja posicionado, né? É mais volátil, você pode acabar sofrendo um pouquinho mais, mas a leitura permanece sendo aí de alta, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico do S&P 500 também. S&P 500, pessoal, deixa eu só colocar o diário aqui. Vamos lá, o S&P 500, conforme a gente já comentou, né, ele rompeu para cima de 770. Qualquer movimento aí de pullback, qualquer movimento de correção, gosto das compras mercado americano, tá? Entendo que a ideia seria formar um pivôzinho e mandar para cima novamente, tá? Então, correções para novas compras aí no mercado americano, caso não corrija, né? Próximo alvo do S&P 500 segue sendo lá a região de topos, lá na faixa dos 6.150, lá na região do topo histórico, tá ok? Então, S&P 500 para cima, mini índice não, Ibovespa, né? O Ibov ainda sigo com viés de alta, né? Considerando uma movimentação ali de swing trade, Bitcoin também para cima, e o dólar, apesar ali de estar consolidado numa região de fundo, eu ainda vejo que a partir do momento que ele começa a demonstrar uma fraqueza, pode ser que ele ainda volte até os 5,80, né? Mas ali eu entendo que é um ponto que ele tende a bater cabeça e mandar para baixo novamente, tá? Então é isso daí, vou encerrando por aqui, né? Desejo a todos aí um excelente dia, bons trades. Mais tarde aí tem aí o nosso programa Tendências e o nosso programa de criptoativos. E para quem não for acompanhar, então desejo um bom final de semana e até segunda-feira, pessoal. Tchau, tchau.